Salve, 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 galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast de Brasileirão e também de Champions League. Eu vou começar hoje é, falando de Campeonato Brasileiro e eu fecho falando aí da Champions League. O Paris Saint-Germain bateu na trave. Eu sei que teve muito brasileiro torcendo, né? Porque é um time com Neymar, com Thiago Silva, com Marquinhos. Então havia uma expectativa grande, né? Primeira final do Paris, clube que nunca ganhou e que sonha com esse título continental. Não aconteceu dessa vez, ficou para os alemães, né? A máquina alemã tá jogando demais, né? Passou o carreto, né, ao longo da competição e chegou na final, mais uma vitória, 100% de aproveitamento, né? Então, acho que o título está em boas mãos. Mas vamos falar de Brasileirão porque o Campeonato Brasileiro tem um novo líder, tá? O último podcast que eu gravei, até então, o Atlético Mineiro era o líder, né, do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento aí na época, 3 vitórias e agora dois resultados negativos, né? Do último podcast para hoje, ter dois resultados negativos. A gente tem que destacar aqui a vitória do Botafogo, 2-1 para cima do Atlético, e agora é o jogo que valia a ponta da tabela, Internacional e Atlético Mineiro. O Inter venceu 1-0 e começa a chamar a atenção, né, esse Internacional, porque é um time taticamente muito organizado. Assim, o trabalho que vem fazendo o Kudê, a gente tem que elogiar, não conseguiu ir bem. Foi bem, na minha opinião. Acho que era muito cedo também para se avaliar, porque os clubes estavam voltando, né, da parada da pandemia. Então era muito cedo para falar mal do trabalho do Kudê e agora a gente começa a ver, mas está no começo do campeonato. Eu concordo, sim, eu acho que são 5 rodadas, é muito pouca rodada para a gente começar a cravar quem vai ser campeão e quem não vai. O ponto que eu sempre coloco tá, é que o Atlético, no caso o Atlético Mineiro, até então 100% de aproveitamento, né? Três vitórias e agora 2 derrotas. Você vê como o campeonato é dinâmico e ele às vezes prega algumas peças, mas começa a chamar atenção porque assim é, é início de campeonato, né? Os clubes voltaram recentemente, né, a jogar em alto nível. Então é um momento importante. Eu acho que para os clubes que querem sonhar com o título e para os clubes que querem fugir do fantasma do rebaixamento, são rodadas importantes para pontuar, porque são aqueles pontos que vão fazer diferença no final do campeonato. E o Internacional, há alguns anos já, vem disputando aí o Campeonato Brasileiro no topo da tabela, lógico, não vinha conseguindo a disputa pelo título, né, alguns anos aí chegava até no topo da tabela, mas depois ficava ali sempre entre a primeira, entre os 6 melhores clubes do campeonato, e eu acho que sempre foi um trabalho muito importante a gente se destacar, porque o Internacional tinha voltado recentemente da Série B, mas agora não, né? Traz um técnico estrangeiro, mostra aí força no seu planejamento e agora eu acho que vem aos poucos colhendo frutos. É um dos times, sim, que na minha opinião, até mais uma vez eu vou destacar, pelo que a gente vem vendo nos últimos anos de Internacional, é um time que a gente tem que sim prestar atenção e a gente não pode desprezar, né? A gente não pode falar, o Internacional não vai disputar o título. O Internacional, na minha opinião, é um dos clubes que vão disputar o título do Campeonato Brasileiro. Agora, só o tempo vai dizer, porque é muito óbvio falar isso, claro, mas vão começar a entrar outros campeonatos, né? Copa do Brasil, vai entrar a Libertadores, e aí são outros campeonatos que vão desviar a atenção, e claro que os campeonatos continentais sempre exigem mais atenção, muito mais esforço e muito mais aplicação, a gente pode dizer assim, dedicação, né? Então é natural que ao longo do caminho alguns pontos sejam perdidos, né? A gente não pode esperar que o que aconteceu com o Flamengo do ano passado vai acontecer esse ano com qualquer time. É claro que esse é o sonho, né? Mas é, é, a gente tem que sempre levar em consideração que o esquema tático do Flamengo favorecia muito, né, o time a não poupar tantos jogadores, porque era um time que recuperava a bola rápida, era um time que
sempre conseguia ficar muito tempo com a bola no pé, então isso tudo favorecia o Flamengo fisicamente, né? Claro, não estou aqui falando que, putz, não é um jogo mais fácil de ser jogado, muito pelo contrário, né? Exige muita aplicação tática, né? De você adiantar sua marcação e conseguir recuperar a bola com mais velocidade. Se você se propõe a ser um time como era o Internacional do Odair Helman, por exemplo, de muita marcação, né, de não roubar a bola tão rápido, mas de ter uma defesa, um esquema defensivo muito intenso, aí é um esquema tático muito desgastante e é muito difícil a gente é, é, conseguir ver, repetir a mesma escalação jogo após jogo como a gente viu com o Flamengo. Outro destaque também, né, o trabalho de fazer o departamento médico do Flamengo. Isso também a gente não pode deixar de elogiar, porque alguns jogadores importantes foram se machucando e voltavam muito rápido, né? Se eu não me engano, o Diego era para ter ficado fora há muito tempo, voltou muito rápido. O Arrascaeta também, se eu não me engano. Então eu estou aqui fazendo uma ponte, porque sempre fazendo a comparação com o Flamengo, porque foi o clube de maior destaque no ano passado, mas a gente tem que ressaltar que o Kudê, ele é um treinador que uma pegada mais, ele aqui ele é argentino, né, se eu não me engano, então é sempre um esquema tático que a gente imagina, que, que, que a gente imagina não, né, que a gente costuma ver de muita entrega, de muita raça, em um estilo de jogo que ao longo do campeonato, quando for exigido, de muita força física. Então, é, 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 a princípio eu não consigo ver o Internacional é, é, sem poupar jogadores, né, jogando com o seu time titular o tempo todo. Existe uma perspectiva aí da chegada do Alexandre Pato, que saiu do São Paulo, né, não vinha sendo aproveitado, então rescindiu o contrato. O clube falou que vai economizar uma grana absurda com a saída dele, então para o São Paulo é bom, porque a situação financeira não é das melhores, e para o Pato também é bom, né, de vinha sem oportunidade e essa possibilidade dele chegar no Internacional é importante, porque é mais um centroavante de destaque, né, que teria aí o time do Internacional. Então, é um time a se ficar de olho. É, acho que à medida que a temporada vai avançando e outras competições vão acontecendo, o Internacional naturalmente vai focar em um ou outro e não vai conseguir manter a pegada de sempre jogar com o time titular. Se conseguir, legal, sensacional. Acho que é o exemplo que o Flamengo deixou foi muito bem seguido, seguiram a cartilha e deu certo. Aí vai ser muito legal, mas a princípio eu não vislumbro essa possibilidade, tá? Aliás, não só com o Internacional, com qualquer clube brasileiro hoje, a exceção próprio Flamengo, mas qualquer outro clube brasileiro, eu não vejo uma perspectiva de replicar o que o Flamengo fez no ano passado. Eu acho muito complicado, tá? É preciso ter um departamento médico exemplar e um esquema tático que possibilite isso. E a princípio a gente não vê em nenhum clube hoje, tá? Nem no próprio Flamengo, aliás. Então, fica o destaque para o Internacional. Agora já líder na rodada anterior, quando terminou, se eu não me engano, o Vasco terminou na liderança e agora o Internacional chega assim a ocupar o topo da tabela. Também para se destacar tem clubes com jogos a menos, então é, é, à medida que o campeonato vai avançando e esses jogos vão acontecendo, aí a gente consegue meio que normalizar, né, e ver como é que ficou a tabela. Mas a gente tem que destacar e parabenizar o Internacional, que é um início de trabalho extremamente promissor. E eu acho que é um time sim para a gente ficar de olho também, tá? O Atlético Mineiro eu já falei, eu acho que esse time investiu demais. Tem o Sampaoli, 2 derrotas seguidas. Eu acho que isso não significa absolutamente nada, né? Eu acho que são erros de percurso e o Sampaoli vai ajustar. Eu tenho que fazer aqui, eu tenho que pedir até desculpa para o torcedor atleticano e para o torcedor flamenguista, mas, cara, eu tô com a sensação de que o Sampaoli vai para o Flamengo. Eu não vi nenhuma boataria, nada parecido. Sabe aquela pulga atrás da orelha que você fica?
Eu tô com essa sensação, eu não sei por quê, mas espero que não aconteça, espero que o São Paulo ele continue, acho que senão eu acho que é muita maracutaia, né, do Sampaoli, né? No ano passado a gente já ouviu muita boataria de que ele queria ir para o Flamengo, aí aconteceu a pandemia, o Jorge Jesus ficou, ele assinou com o Galo, e aí de repente agora sair do Galo para ir para o Flamengo, assim, eu acho que é, não vou dizer pilantragem, né? Eu acho que o cara tem que ir para onde ele quer ir, mas eu acho que é uma falta de respeito, né? Até com a entidade, com a instituição que é o Atlético Mineiro, uma história riquíssima. Acho que não, acho que não caberia fazer uma coisa dessa, mas eu não sei por que eu tô com essa sensação, tá? De que o Sampaoli poderia ir para o Flamengo, tá? Não tô aqui querendo cravar boato, não tô querendo inventar nada. Mas eu tô com essa pulga atrás da orelha desde que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, mas espero que não aconteça e vamos ver como é que se desenrola o campeonato, até. Não falei, mas vou pegar o dia hoje para falar dos jogos de sábado e de Champions League e amanhã eu falo, né, dos jogos de domingo, assim como fiz na semana passada, tá? Então nessa rodada teve também Atlético Paranaense e Fluminense, o Flu ganhou e o Atlético Paranaense mais uma derrota, né? 3 derrotas consecutivas, foi campeão estadual, vinha aí razoavelmente bem, agora 3 derrotas consecutivas também. O que isso significa? Acho que não significa absolutamente nada. O que chama a atenção, obviamente, é a questão de que o Atlético jogou em casa e o Atlético em casa é sempre um destaque porque o gramado é sintético. Na rodada anterior, o Palmeiras venceu o Atlético na Arena da Baixada também, mas o Palmeiras já é um time mais acostumado, porque a casa do Palmeiras, o Allianz Parque, também tem o gramado sintético. Não sei o nível de semelhança entre os dois gramados, que obviamente são diferentes, mas é, é- é- acho que você está adaptado a esse tipo de gramado já é uma vantagem. Então, não foi tão estranho a vitória do Palmeiras como foi essa do Fluminense. Claro, todo respeito ao Fluminense, mas é porque o Atlético Paranaense é sim um adversário indigesto jogando na sua arena e chama atenção, né? 2 derrotas consecutivas na Arena da Baixada são pontos importantes, né? Você como mandante, mesmo que não tenha torcida, ainda mais num campo que é diferenciado, você não pode deixar esses resultados negativos acontecerem. Então, fica aí o destaque, né, do Atlético Paranaense e para o Fluminense a gente tem que dar o destaque positivo, um trabalho interessante, a gente pode dizer assim, do Odair Helman, que foi muito contestado no Internacional e agora sob o comando de outro grande clube. Na minha opinião, eu sempre falei aqui, o Odair é um bom treinador e eu espero que ele consiga fazer um bom trabalho no Fluminense para ele provar. E na verdade, ele não tem que provar nada para ninguém, né? Eu já dei, quando eu falei de Internacional, eu já dei o destaque aqui. Um cara que nos últimos, trouxe o Internacional de volta para a Série A, depois no ano seguinte já levou o Internacional ao topo da tabela, né? Chegou aí a liderar o Campeonato Brasileiro por um breve período, e aí no ano passado, final da Copa do Brasil, né? Se eu não me engano, peço aqui perdão se eu estou cometendo alguma gafe, mas aí foi a grande, acho que foi a grande mágoa da torcida, né? Ter perdido o título pro Atlético Paranaense, que eu acho que também não era motivo nenhum para desespero, mas a ascensão era muito óbvia do Odair Helma e mesmo assim ele acabou saindo para a chegada de outro bom treinador, que é o Eduardo Cudê. E agora no comando do Fluminense. Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho. Eu que falei, ele no Internacional, acho que ele só cresceu ano após ano. Claro que nenhum título veio, mas tem que ressaltar que ele ano após ano, eu acho que foi melhorando esse time do Internacional e manteve o time sempre muito competitivo, sempre muito relevante. E agora acho que o Fluminense, se der tempo para o cara trabalhar, tem tudo para essa parceria render bons frutos, né? Dar bons resultados. O último jogo de sábado que a gente teve nesse sábado, né? Goiás e o Atlético Goianiense, né? 2-0 para o Goiás.
chama atenção, né? Duas coisas que chamam atenção aqui. O Atlético Goianiense foi o time que fez aquele 3-0 no Flamengo. E o Goiás, o time que teve vários jogadores afastados por causa da Covid, né? Então, claro, o Goiás jogando em casa, mas é, é, o que a gente. Imagina, vocês vão me cansar de ouvir falar de novo, de ouvir falar que está no começo do campeonato, mas não tem como a gente deixar de falar, né? O campeonato está no começo, muito cedo para falar qualquer coisa do Atlético Goianiense, mas é um time que veio da Série B e que, naturalmente, o primeiro objetivo é se manter na Série A. E a gente acho que começa a ver algumas limitações, né, desses clubes que vêm da Série B, que vieram da Série B, a gente começa a ver algumas limitações. Chamou muita atenção aquela goleada para cima do Flamengo e chamou, mas eu acho que agora a gente começa a ver algumas coisas se normalizarem em termos técnicos, né, e limitações táticas também. Então, fica esse destaque, né, de dois clubes que chamaram atenção recentemente, né? O Atlético Goianiense pelo a goleada em cima do Flamengo e o Goiás por causa da Covid. É, é, repito, cedo para falar que vai brigar na parte de baixo da tabela. Claro que quando um clube vem da Série B, assim, é natural que a gente pense, o objetivo principal dos caras é se manter na Série A, então eles vão brigar para não cair. Mas eu sempre costumo falar que eu acho que um clube que vem da Série B, ele tem que pôr na cabeça deles que, claro, permanecer na Série A é a prioridade máxima, mas o que eles têm que colocar na cabeça é que, cara, agora a gente é clube de Série A, a gente tem que pleitear o título, né? E a história dos clubes garante isso, garante que o clube possa sonhar com o título. Claro que é muito difícil, né? Mas eu acho que assim, agora a gente é clube de Série A, não é clube de Série B. Então a gente tem que brigar pela Série A, né? Tem que brigar, tem que sonhar com o título da Série A. Claro que às vezes tem limitação de elenco, mas se você ficar com essa cabeça de que tem um elenco limitado, de que não dá para brigar, aí obviamente você nunca vai conseguir brigar. Eu acho que o foco tem que ser no, no projeto, tem que ser focado em manter as contas em ordem, em fazer um projeto bacana para que o clube consiga, se não brigar por título, consiga se manter na Série A com tranquilidade, que foi o que a gente viu, por exemplo, o Atlético Paranaense crescendo muito nos últimos anos, com um projeto muito bacana, o Fortaleza do Rogério Ceni também, às vezes cai um pouquinho, fica lá embaixo, mas se recupera e sempre faz jogos interessantes. Acho que são coisas que a gente tem que destacar, porque são projetos que apostam aí em técnico, no caso o Atlético Paranaense, uma gestão muito responsável e que aposta em técnicos, é, recentemente apostando em técnicos mais novos, agora com Dorival, mas sempre tentando manter aquela pegada, aquele DNA é, é, do Atlético de ser um time que pode surpreender. O destaque também, a gente não pode deixar de falar, o Corinthians também, o torcedor não gosta muito, mas a gente tem que elogiar o Corinthians, porque há muitos e muitos e muitos anos o Corinthians conseguiu colocar no seu clube, na sua forma de jogar, um DNA muito defensivo. E isso é difícil a gente ver. Cara, assim, eu estou elogiando, o torcedor fica na bronca, óbvio, porque quer um Corinthians ofensivo, e até por isso o Thiago Nunes foi contratado, mas isso tem que ser elogiado, porque é difícil a gente ver isso. Troca o comando, aí muda o jeito de jogar, o time você não vê uma característica marcante no time. E o Corinthians tem uma característica que é muito marcante, né? É claro que isso tende a mudar, a torcida espera que isso mude, mas a gente não tem como dar o destaque de que criou-se um DNA, né? Uma forma de jogar. Agora, lógico, vai sofrer um pouco, porque o Corinthians tem que mudar um esquema de jogar de muitos e muitos anos. E o Fortaleza, que eu dei o destaque, tem o Rogério Ceni, né, à frente do comando técnico já há um bom tempo. Saiu, treinou o Cruzeiro, mas foi por pouquíssimo tempo e já voltou para o Fortaleza. Então
assim, são trabalhos que a gente elogia, porque são projetos que, no caso o Atlético Paranaense, não é um projeto que dependa de um treinador, mas no caso do Fortaleza é um projeto que é, é, foca muito no seu treinador, né, na manutenção do seu treinador, que é o Rogério Ceni. Então, é possível, cara. Assim, eu acho que você vem da Série B, dá para, não digo sonhar com título, mas dá para você sonhar sim em brigar de igual para igual e se manter na Série A com muita tranquilidade. Agora, tem que ter isso acho que tem que ter isso muito bem, essa ideia muito bem comprada por todo mundo, porque senão, o nosso objetivo é se manter na Série A, é brigar para não cair. Não tem como bater de frente com o Flamengo, não tem como bater de frente com o Internacional, não tem como bater de frente com o Atlético Mineiro, com com o time do Grêmio, enfim. Se começar a pensar assim, aí já era. Aí a forma. Aí é um prato cheio para o desastre. Então, acho que muito cedo, claro, mas eu acho que tem tempo suficiente ainda. E esse começo de campeonato talvez seja ainda mais importante, porque é onde está todo mundo tecnicamente meio igualado, né? Tá todo mundo fisicamente é, é, muito parecido. Então essa é a grande oportunidade de conseguir arrancar pontos importantes e não chegar no final do campeonato dependendo de um, dois, três pontos que fizeram falta aí, que deixaram de conquistar nesse começo de campeonato, tá certo? Amanhã eu continuo, né, falando dessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro, dos jogos que aconteceram no domingo, tá? E agora eu queria pular para a Champions League, porque havia muita expectativa, né? Que final que a gente viu. O último podcast que eu gravei, as semifinais tinham se definido, né? O Bayern contra o Lyon e o PSG contra o RB Leipzig, né? Então chegaram aí dois franceses e dois alemães. Era uma semifinal muito interessante, né? Porque o Lyon chegando ali, o PSG chegando de novo, né? Segunda vez que tinha chegado, que chegava na semifinal. A expectativa, lógico, da torcida brasileira de ver o Neymar na final chegou. Acho que o PSG passou tranquilamente para cima do Leipzig e o Bayern também passou tranquilamente para cima do Lyon. Aliás, esse jogo do Lyon, um jogo que o Lyon começou até melhor, né? Teve boas oportunidades, não aproveitou e aí foi punido, né? A bola pune quando você tem a chance e não faz, a bola pune, o Lyon acabou tomando e essa talvez tenha sido, é, é, teria sido a grande chance do Paris Saint-Germain, né? Que o Lyon chegasse nessa final para fazer um clássico francês. Não aconteceu e aí o PSG se viu diante do todo poderoso Bayern de Munique, uma final que o primeiro tempo, na minha opinião, acho que foi muito mais a favor do PSG. Né? O Neymar teve uma grande chance já no começo do jogo, mas foi só isso. Né? Foi uma final em que o Neymar não brilhou, o Neymar ele não se destacou. Esperava-se muito dessa atuação do Neymar, dele chamar a responsabilidade, criar as jogadas, assistências e até fazendo gol. E isso não aconteceu. O próprio Lewandowski também no lado do Bayern não fez gol, né? Que é o outro cara que é, é, tá aí dentro a gente que se fala aí na disputa do melhor do mundo, Neymar e o Lewandowski, né? E era o outro lado era o outro candidato aí, também não fez gol na final, o Lewandowski tentou, teve oportunidade, mas não conseguiu. E eu acho que o Bayern, de uma forma geral, é um time mais organizado, né? Não tem como a gente deixar de destacar, porque no jogo do Lyon, o que me chamou a atenção do Bayern é que era um time que marcava muito bem adiantado, mas que deixava a retaguarda muito desprotegida, né? E o Lyon fez isso, se aproveitou desses buracos na defesa e deu uma canseira ali na defesa do Bayern. Na minha cabeça, essa era uma boa oportunidade, era um bom espaço para o PSG explorar, porque tem, né, no Mbappé um atacante extremamente veloz e que poderia deixar
facilmente a defesa para trás, mas não conseguiu, não foi isso que a gente viu. O Bayern, apesar das oportunidades do Paris, o Bayern é muito time muito organizado e quando a defesa deixa o atacante passar, tem um baita de um goleiro, né, que é o Manuel Neuer. É impressionante. Ele defendeu a do Neymar, teve uma do Marquinhos no segundo tempo, ele também defendeu. Teve um outro lance que foi impedido do Mbappé, ele recebeu a bola impedido, mas o juiz não marcou, então ele chutou, ele concluiu para o gol. E o Neuer defendeu de novo. Assim, então foi um lance, ele e o Neymar, ele e o Marquinhos, ele e o Mbappé, e ele defendeu todas. Assim, é impressionante como o cara se agiganta e ele faz a defesa, cara. Assim, então é um baita time, um time extremamente completo, versátil, né, assim, defensivamente os caras têm muita aplicação, sabe como marcar o adversário, sabe como atacar o adversário. Teve dificuldade, eu acho que o Paris fez uma excelente exibição. A gente não pode deixar de destacar também, fez uma grande exibição o Paris Saint-Germain, tanto que o gol só saiu no segundo tempo, mas eu acho que era uma questão de tempo, assim, do Bayern começar a explorar melhor as oportunidades e fazer o gol. Conseguiu um só, né? O Lewandowski, que eu falei, o Lewandowski teve duas grandes oportunidades, na minha opinião, mas não conseguiu fazer o gol. Acho que também sentiu um pouco nervosismo. O Neymar também sentiu um pouco nervosismo. E eu acho que o sonho da bola de ouro do melhor do mundo para o Neymar vai ser adiado mais uma vez, tá? Porque se ele tivesse feito um baita partidaço na final, assim, talvez a gente poderia sonhar, né, de falar, cara, perdeu, mas que partidaço que fez o Neymar. E não foi isso que a gente viu, né? Final da metade para o segundo tempo, para o final do jogo, na minha opinião, começou até a atrapalhar um pouco o Neymar, porque ele começava a inventar umas jogadas que você sabia que ele ia perder a bola, uns passes nada a ver. Então começou até a atrapalhar um pouco, né? Lógico, o cansaço bate o desespero, é natural que isso aconteça, mas acho que o que se esperava, pelo menos em termos de crítica esportiva, era que ele chamasse essa responsabilidade e fosse realmente o líder técnico, algo que a gente não viu. Então acho que o melhor do mundo já está totalmente fora de cogitação para o Neymar e muito provavelmente o Lewandowski vai levar esse título de melhor do mundo. Discutir aqui quem é melhor, quem não é, acho que não, infelizmente não, assim, não tem muito como a gente interferir nisso, porque é claro que o Neymar é muito mais jogador que o Lewandowski, assim, todo respeito, né, ao Lewandowski, que é um grande atacante, mas o Neymar é um jogador muito mais completo, então se fosse para levar o título, claro que não é por ser brasileiro, é por ser fã do esporte, né, a gente avalia a obra como um todo, né, não só a questão de gols, que a gente, óbvio, fica espantado pela quantidade de gols que fez o Lewandowski, né? Mais de 2 gols por partida. É impressionante a média de gols, mas o Neymar na obra completa ele é muito mais jogador, dribla, faz gol, faz assistência, né? Aliás, uma assistência das mais absurdas no jogo contra o Leipzig, né? Ele fez de calcanhar ali pro Di Maria. Então é um jogador extremamente versátil e que naturalmente é muito mais jogador. Mas para receber o título, né? Para receber o título no caso de melhor do mundo precisa ter títulos, né? E Neymar, claro, tem os seus títulos franceses, mas na França todo respeito aos adversários franceses, mas não tem como contestar o Paris Saint-Germain, né? Eu acho que o que tira, o que dá para medir aí o PSG, o nível de futebol é no torneio continental que é a Champions League e nesse caso o título não aconteceu, apesar de ter chegado na final. Então é muito improvável, né, que o Neymar seja o melhor do mundo. Eu acho que é, é, essa era a grande chance do Neymar, na minha opinião, até pela temporada estranha que a gente teve por conta do coronavírus. Essa era o grande momento, a grande oportunidade que ele tinha de levar o título de melhor do mundo, que acho difícil de acontecer, tá? Por que que eu acho que essa era a grande temporada? Porque no ano que vem as coisas vão se normalizar
né, os grandes clubes ingleses, principalmente, vão voltar a se organizar, vão voltar a ser os mais relevantes da Europa de novo. Tem o Bayern de Munique também. Então eu acho que fica muito difícil, né? Um Barcelona que tranquilamente a gente sabe que vai se reorganizar e vai estar muito mais forte na temporada do ano que vem. O Cristiano Ronaldo também muito provavelmente vem mais forte com a Juventus. Então eu acho que essa temporada foi a grande oportunidade. E outra coisa, assim, eu acho que as brincadeiras precisam parar. Assim, eu peço desculpas ao torcedor do Neymar, aos fãs do Neymar, né, que torcem pelo Neymar. Eu torço muito por ele também, porque hoje, na minha opinião, o Neymar é o melhor jogador do mundo, na minha opinião, tá? Porque é um cara que tem a ginga, ele dribla, ele vai para cima, ele engana a marcação, ele toma falta, ele faz passes incríveis, ele faz gols sensacionais. Então, na minha opinião, ele talvez é o jogador mais completo que a gente tem hoje, tá? E aí, vou gerar polêmica falando isso, mas na minha opinião, ele tá? Assim, você vê grandes jogadores aí, o Mbappé, por exemplo, é um grande jogador, mas ele não tem a mesma característica que tem o Neymar, por exemplo, né? A ginga brasileira para fazer uma finta, para fazer um drible, falta um pouco, né? Apesar de toda a agilidade que tem o Mbappé, ele não tem aquela ginga para fazer aquele drible descomunal, né? Então, na minha opinião, o Neymar sem dúvida nenhuma, um melhor jogador em termos de qualidade técnica que a gente tem hoje no mundo. Ele não ganha o título porque não tem um título de relevância para, né, para dar esse crédito para ele, mas para ele sonhar de fato com o título de melhor do mundo, e aí sim, para que isso aconteça, ter uma Copa do Mundo ou uma Champions League, eu acho que as brincadeiras precisam parar, né? Porque o que a gente viu aí nessa reta final de Champions League, aquelas brincadeiras de adulto Ney, né, de o pai tá on, eu acho que essas coisas só prejudicam o Neymar, no caso, porque eu não sei, talvez seja uma tentativa de desviar a atenção, como o Ronaldo Fenômeno fez com a franja do Cascão, mas no caso do Ronaldo Fenômeno, foi um caso totalmente diferente. Tá? Eu não sei se tem o mesmo objetivo, é o que eu estou falando, assim, imaginando que seja isso. O Ronaldo Fenômeno fez a franja do Cascão, e só ele vai poder dizer a verdade mesmo, mas ele desviou toda a atenção que se tinha em cima da lesão dele, e todo mundo parou de perguntar da lesão do Ronaldo para falar da franja dele. Então, assim, foi uma forma de desviar a atenção para uma coisa que o Ronaldo já estava cansado, né? De ficar ouvindo, de ficar sendo questionado. Mas não, o que a gente vê no caso do Neymar, essas brincadeiras que incomodam o adversário naturalmente, né? De o pai tá on, todo mundo colocando, falando, fazendo moicano, todo mundo colocando foto do Neymar na foto de perfil, né? Brincadeira de adulto Ney, né? Não entendi por quê. Tem gente que fica na bronca, né? Você vê alguns críticos que é o Neymar, até na Copa do Mundo recente, o cara com mais de 25 anos nas costas e chamando ele de garoto, né? Teve gente que ficou na bronca por causa disso. E agora vem essa brincadeira do adulto Ney. Então, são, assim, acho que brincadeira é saudável, mas essas coisas que a gente tem visto é a típica coisa que motiva o adversário, né? É simples, é simples assim. Assim, você quer disputar a final, eu acho que as brincadeiras precisam parar. Começando pelo próprio Neymar. Eu acho que ele tem que focar claro que não estou falando que ele não está focado porque ele arrebentou, né, na reta final da Champions League, mas na final ele não jogou, por exemplo, né? Senti falta da liderança dele, mas de uma forma geral, tudo que a gente viu de movimentação dos brasileiros, não só dos brasileiros, né, mas dos gringos também que são fãs do Neymar, o Neymar já é um cara de sucesso, né? Isso não estou questionando aqui, maior contratação da história, tal. Eu acho que é um cara extremamente comercial, gera muita grana. Talvez no final da carreira dele
vão contabilizar tudo de grana que o Neymar conseguiu gerar por onde ele passou, talvez ele vai entrar no livro dos recordes, porque assim, é um cara que chama atenção por onde ele passa, e isso é indiscutível. Agora, eu acho que para você sonhar com um título como a Champions League, eu acho que precisa um pouco mais, né? Um pouco mais de concentração, um pouco mais de vontade, e aí tem que deixar as redes sociais de lado, não tem como, porque isso desvia a atenção. A rede social, a gente querendo ou não, ela mexe com o ego. Se alguém vem e me xinga nas redes sociais, por mais que eu saiba que não é verdade, eu fico mexido. Isso é natural, todo mundo é ser humano, e o Neymar também é. Então vai alguém, eu comenta ali, reposta, retuita, o pai tá on, o pai tá on. Ele vê que criou um meme, aí, um jargão de internet, ele deve ficar todo contente. Isso faz parte, é natural, e isso acaba desviando a atenção do foco principal, que é entrar em campo e é fazer uma grande exibição. Então, eu acho que, primeira coisa, a rede social precisa deixar um pouco de lado. Ele é um cara que precisa estar nas redes sociais, eu acho que até por questão de patrocínio, né, de marcas que patrocinam o jogador, ele precisa aparecer. Mas eu acho que é, é, vai ter que ter uma balança aí, né? De pesar as coisas, porque, claro, ganhar dinheiro é muito importante, e o Neymar tá fazendo grana aí para 3, 4, 5 gerações da família dele. O tataraneto dele pode ficar tranquilo, né, que o patrimônio está assegurado, mas eu acho que o Neymar, pensando no jogador agora, no legado esportivo, eu acho que ele precisa, cara, eu vou quiser aí, fica com as redes sociais, coloca alguém para cuidar da rede social, eu vou ficar off, né? Não vou ficar on, vou ficar off porque eu preciso focar. Eu preciso estar com a cabeça no jogo, eu não posso estar com a cabeça nas redes sociais, no que o meu amigo está falando, no que os fãs estão dizendo. Eu acho que é aí que tem que começar, porque é a partir daí que o, aí sim, o foco fica único e exclusivamente dentro de campo, e o melhor do futebol que a gente costuma ver vai acontecer. Mas as redes sociais é parte disso, né? A parte da o Neymar faz uma firula, faz um drible para depois ele tirar onda nas redes sociais. Isso é muito bacana também. Mas um jogo com o peso que tem uma final de Champions League, eu acho que isso não ficou claro para a gente que não cabe, né? Vai muito além de uma brincadeira na rede social ou de uma comemoração na rede social. Jogar uma final, você tem que estar na final e só com a cabeça única e exclusivamente na final. E isso ficou claro no PSG como um todo, né? Fora a questão do nervosismo também de fazer a primeira final, e aí o peso de toda a torcida nas costas, né? Então, eu acho que é, é, as brincadeiras precisam cessar, né? Nesse momento. Se a torcida quiser brincar, eu acho que a torcida é a torcida. O jogador tem que focar no seu sonho, que é ser o melhor do mundo. Eu também nem sei se esse é o real objetivo do Neymar, tá? Não quero. Eu não vou deixar de ser feliz, de brincar para ganhar o título. Se o título vier, é legal. Às vezes é isso, né? A gente não sabe como é que é a cabeça do jogador. Às vezes ele tem isso na cabeça dele. Ele fala, eu não vou deixar a minha alegria de lado, eu não vou deixar de fazer o que eu gosto, de estar perto dos meus fãs nas redes sociais, por um título de melhor do mundo. Eu não vou fazer isso. Isso jamais vai acontecer. Eu não vou deixar de ser esse cara que eu sou hoje para ganhar um título. Talvez seja isso também. Às vezes isso já está no isso já compõe o que é o jogador, né? Não quero. Pessoas podem falar o que querem. Eu quero ser o melhor do mundo. Eu quero, mas eu não vou deixar de fazer nada do que eu faço hoje para ganhar isso. Então, se tiver que vir, vai vir. E eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para conquistar. Às vezes é isso, né? Então, a gente, claro, deixa aqui nossa discussão, aqui a nossa reflexão, mas se esse é o objetivo do jogador, também a gente acho que não tem muito o que questionar, né? Se ele quer ser o melhor do mundo, mas
também não quer deixar de lado as redes sociais. Então acho que faz o que te faz feliz, cara, porque você é, não tem o que falar, cara. O que você fez no futebol, é, não sei quando é que a gente vai ver isso acontecendo de novo, né? Um cara que arrebentou no Santos, foi para Barcelona, depois foi contratado aí a peso de ouro, né, pelo Paris Saint-Germain e assim vai. Então, polêmicas, claro, ao longo da carreira, mas isso faz parte de qualquer carreira esportiva que a gente costuma ver. O Ronaldo teve as suas polêmicas, o Ronaldinho Gaúcho teve as suas polêmicas, então são coisas que acontecem, né? Quando você tem muita atenção da mídia, uma hora acontece alguma coisa e você acaba chamando atenção. Então, fica aí a nossa discussão. Lamento, né? De certa forma, se no caso do Neymar não levar o melhor jogador do mundo, lamento, claro, mas a gente fica na torcida para que o ano que vem o Paris Saint-Germain consiga aí se manter em alto nível e sob o comando técnico do Neymar, muito provavelmente, né? Pandemia está aí, então muitas empresas, muitos clubes com grana curta. Então para mim, com certeza o Neymar continua no PSG na próxima temporada, né? Muito por conta de preço dele no mercado e a quantidade de grana que alguém vai precisar desembolsar para contratar o Neymar é um absurdo. E isso é muito improvável, muito por conta da pandemia aí que gerou tantos problemas econômicos ao redor do mundo, né? Tá certo, galera? Então fica aí, Bayern 1-0 nessa final, levou o caneco para a Alemanha mais uma vez. E eu acho que o título está em boas mãos. O Paris, se fosse para o Paris também, acho que ficaria em boas mãos pela campanha que fez. Mas eu acho que na final faltou jogar um pouquinho mais. Eu acho que os jogadores sentiram muito o peso de jogar essa final e acabaram aí pecando nos detalhes para conseguir. Que chance teve, né? Assim como o Bayern teve, o Paris PSG também teve suas chances. A gente não vamos ser injusto aqui, mas eu acho que faltou aquela, aquela tranquilidade, né, para pôr a bola na rede e aí sim poder sonhar com o título. O nervosismo bate. O Neuer também foi gigante. O time como um todo foi gigante, então acho que o título está em muito boas mãos e a gente fica obviamente na torcida de um PSG forte no ano que vem e equilibrado para disputar mais uma vez esse título da Champions League. Não tá torcendo para esse, não é torcendo para esse, acho que faz bem pro esporte quando a gente vê um time que nunca ganhou um título, leva o título. Acho que é, é, isso faz bem pro esporte, né? Mostra que um projeto que um clube faz deu certo, né? E no caso, o projeto do PSG é um projeto multimilionário, né? Então, se viesse esse título, a gente investiu muita grana, trouxe jogadores relevantes e chega numa final agora. Então a gente espera que a gente, obviamente, isso não só falando em projeto financeiro, né? Às vezes por exemplo, o caso do que a gente teve na Inglaterra. Esqueci o clube agora que me falhou a memória, né? Mas teve um clube que chamou a atenção. Deixa eu procurar aqui, porque eu não quero ser injusto, né? Cara, eu tô com RB Leipzig na cabeça, não, não tô conseguindo buscar o nome do clube, né, na memória. Deixa eu ver se eu acho agora fácil aqui. O... Gente, falhou a memória mesmo, hein? E eu não tô encontrando fácil aqui. Então, mas teve o Leicester foi campeão inglês recente aí, né? Clube, campeonato como inglês, que tinha Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, né, Arsenal, que investem muita grana, e você tem um Leicester ganhando título, chama atenção pelo projeto, né? Então, assim, eu acho que é legal a gente ver o diferente acontecer às vezes. E é por isso que não é aqui torcendo por um por outro. É sempre bacana
Claro que é legal ver a tradição prevalecendo às vezes, porque mostra que a camisa de fato pesa, mas é legal ver de vez em quando uma novidade, né? Mostra que não existe o certo e o errado no futebol, existe planejamento, né? E o planejamento algumas vezes pode ser recompensado com títulos. Então fica aí o nosso último destaque de hoje, tá certo? Eu vou finalizando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. E agora eu vou finalizar porque o carro de som tá passando aqui na rua e tá atrapalhando, tá certo? Valeu, galera. Um forte abraço e até amanhã comentar os jogos de domingo do Brasileirão. Tchau.